como Francisco Mansur, aluno de Hélio Gracie, se tornou praticante da fé cristã. É o que você vai descobrir hoje aqui no Missão Atleta. Acho que eu vou te contar agora não consta na minha história, entendeu? É um negócio mais nosso. Eu nasci lá no interior de Minas. E quando chegou na idade, mais ou menos nos meus 9 anos, 8 anos, o meu pai, eu tinha vários irmãos e irmãs, e meu pai resolveu ir para a cidade para a gente poder estudar. E a gente nasceu na roça. Nasci num lugar chamado Cachoeira Alegre. Não tinha nem cachoeira, nem era alegre. Cresci, então, assim, ouvindo meu pai falar no Hélio Gracie. E meu pai falava coisas dele que eu não acreditava, mas eu não ia desmentir meu pai, né? Quando chegou no final do ano do ginasial, eu resolvi ir para o Campo dos Afonsos. Queria ser cadete da aeronáutica. Meu pai olhou aquilo, aí ele fez uma pergunta para mim. Você voa? Ele mesmo respondeu, não, você não voa. Você tem asa? Ele mesmo respondeu, não, você não tem asa. Quem voa é passarinho. Você não vai ser piloto de nada. Aquele trem dá um defeito lá em cima, cai, você morre. Eu não estou preparado para perder meu filho, não. Aí eu fugi de casa e fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu quis foi conhecer o Hélio Gracie, né? Porque o papai levava jornais, revistas, tudo que aparecia a ele. Então. Aí eu saltei na terminal rodoviária da Praça Mauá e murchei a pé pela Avenida Rio Branco, porque eu sabia o endereço, né, de tudo. Aí ele perguntou, você quer falar comigo, moço? Aí eu levantei e falei. Aí ele falou, está sentindo alguma coisa? Não, senhor, eu estou emocionado, falei com ele. Que bobagem. Aí me abraçou. Sou um homem igual a você, rapaz. Eu falei, você veio para fazer jiu-jitsu comigo? Aí eu falei, não, professor, eu estou indo para o Campo dos Afonsos. Eu quero ser cadete, quero ser piloto de avião. Aí ele riu e falou assim, igualzinho meu pai, você tem asa? Tudo que o meu pai falou, ele falou, sabe? Aí ele falou, deixa isso para lá, rapaz. Vem fazer jiu-jitsu comigo, é o que você precisa. Você não precisa de voar. Deus não fez você para voar. Ele não chamava Deus de Deus, ele chamava Deus de oculto. O oculto não fez você para voar. Aí eu falei, mas é meu sonho e tal. E eu fui para lá, Campo dos Afonsos. Peguei uma lotação, mas não deu certo. Mas tinha uma coisa que hoje eu reconheço. Deus nunca se afastou de mim. Embora eu não fosse religioso, nem nada disso, Deus nunca se afastou de mim. Ele sempre me deu o que eu precisava. Você pode vir, você vai ser um grande lutador, ele falou comigo. E eu vou dar aula para você. Falei, sim, senhor. Acabei sendo um instrutor de lá, entendeu? E a minha amizade com ele cresceu. Mas eu não tinha religião, não tinha... Estava nem aí para esse negócio, né? Eu conheci essa moça. É uma coisa interessante, a gente se encontrava ali, né, amigos, né? Tinham várias moças na rua e todo dia a gente ficava batendo papinho ali, as meninas com a gente. E ela, no sábado, ela não aparecia. Diferente demais, ela despertou muito interesse em mim. Eu continuei ali, naquela minha vidinha com ela, até que resolvemos namorar de verdade. E fiquei noivo. E teve promessas, né? Mas eu só me caso com você se for na minha igreja. Sua igreja? Ela falou, eu sou adventista do sétimo dia, ela não falou. Mas aí eu já estava na polícia, eu já era policial perigoso. E aí, um dia ela falou para mim, eu estou voltando para a minha igreja. Eu falei, você está voltando para a igreja? Ela falou, eu queria que você me levasse lá. Aí eu falei, que dia que ela falou? Sábado. Mas eu tinha marcado uma equipe, que nós íamos subir um morro lá em Botafogo,
e nós tínhamos um trabalho muito grande lá e era um lugar perigoso. Então estava cheio de arma no meu carro, eu estava cheio de arma, eu estava de roupa jeans, boné jeans, tudo disfarçado, né? Mas antes de ir, eu fui deixar ela na igreja, né, que ela pediu. Como eu tinha prometido, eu não falta a minha promessa, passei para deixar ela na igreja. Eu pensava que era a mesma igreja que a gente tinha se casado, né? Mas não era, lá em Botafogo, era lá na Tijuca mesmo. A igreja tinha sido desapropriada pelo metrô, e eles estavam construindo uma igreja nova lá na Rua do Matoso, Travessa Doutor Araújo. Eu fui para a igreja. Cheguei lá para deixá-la, quando eu olhei, aquilo tudo em construção. Falei, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma catacumba, falei com ela. Os cristãos não estão mais se reunindo assim. O que houve? Ela falou, não é porque... Não... Ela ficou tola, né? Que foi desapropriada. Sim. Eu falei, tá bom. Mas eu não vou deixar você entrar. Ela falou, não faz isso, você prometeu. Eu falei, eu vou entrar com você. Mas não se iluda, estou falando 40 comigo, não se iluda que eu não vou nunca estar sentado numa igreja. Não tem nada a ver com a minha vida. Eu não estou querendo que você, estou querendo é o que você prometeu, educar meus filhos na minha religião, e de certo que eu tinha prometido para ela. Falei, se eles forem ser bons iguais a você, não tem problema nenhum, falei com ela. Aí, aquela situação, fomos lá, chegamos lá para sentar na igreja. Hoje eu sei, né? Não sabia o que era diácono. O diácono me levou lá num lugar assim, tinha uns bancos vazios, um banco assim, a igreja lotada, mas aquele banco não tinha ninguém. Aí sentei no banco aqui, aí sentou o Kraus aqui do meu lado, sentou ela e sentou aquele lá do lado dela. E eu tô ali. E aí foram três velhos lá na frente e começaram a falar do pai dela, que eu já conhecia as histórias que ela já tinha me contado. O pai dela era um jornalista famoso no Rio de Janeiro. Começaram a falar na gente, de repente falaram que nós estamos lá, que a Sheila voltou para a igreja. Aí foi aquele alvoroço da igreja, porque a Sheila estudava no colégio da igreja lá, né? Foi aquele alvoroço, as mulheres tudo olhando para trás, e aí começaram a dar adeusinho. E eu dando adeusinho para todo mundo. Eu nem sabia o que era. Aí os caras falaram do pai dela, elogiaram o pai dela, achei bacana dessa. E irmão Arcanjos falavam. Eu já estava simpático ao movimento pela recepção que a gente teve, né? Porque começou lá na porta. Quando nós chegamos, tinha um cara de terninho azul lá, que eu vou até usar um termo meio errado. Ele era o meu guru. Foi ele que me deu aula. Ele era um pastor recém-formado. Quando ele me viu, ele, irmão, você aqui, me abraçou. Eu estou pensando que ele me conhecia, né? Porque eu estava sempre na televisão, no jornal, trabalhava no cinema, esses negócios todos. Mas ele não me conhecia, não. Ele só foi agradável. Depois eu fiquei sabendo. Bom, aí depois, quando terminou, eu falei, bom, Sheila, vamos embora. Eu me esqueci totalmente que eu tinha marcado com a equipe da gente fazer aquele trabalho. Agora, não acabou não, agora tem a escola sabatina. Aí nós descemos, fomos lá. Quem estava dando aula? O magrinho de terninho azul que me recebeu na porta. Ele começou a dar aula mais para mim do que para os outros. Mas eu não entendia nada, né? Estava mais perdido que segue tiroteio ali naquele negócio. Ele falando. Eu comecei a olhar dentro da igreja, cara. Eu conhecia gente a beça, Walter. Mas, rapaz, não tinha um conhecido dentro da igreja. Walter, eu olhava assim. A gente, eu estou em Marte. Não é possível, não conheço ninguém aqui. Cara. Não era meu ambiente, né? Não conheço ninguém aqui. O que é isso? Não é possível. Eu olhando assim, mas as pessoas, quando me pegavam olhando, sorriam para mim, sabe? E aquilo me impressionou. E aí, bom, depois da escola sabatina, nós fomos sair da igreja. Quando nós estamos saindo da igreja, rapaz, tinha uma fila de mais de 30 metros de pessoas, parecia até casamento. Aí vinha todo mundo, as mulheres chorando, abraçar a Sheila e beijar. Eu ganhei beijo doidado lá, sem conhecer ninguém, né?
E até que de repente apareceu um cara que eu conhecia. E esse cara, ele era o presidente do primeiro tribunal do júri. E ele estava lá todo de terno. Aí ele veio falar comigo. A mulher dele se agarrou com a Sheila, toda emocionada e tal. Minha filha, não sei mais o que. E ele veio assim, parou perto de mim. Eu falei, excelência, o senhor aqui. Ele falou, eu que te pergunto, você aqui, o que você está fazendo aqui? Porque ele era o presidente do primeiro tribunal do júri. Eu, com o negócio de bandido, eu ia sempre depor lá, né? Era tiroteio todo dia. E ia sempre depor lá com ele. César Cavalieri, o nome dele. Lembrei. E aí, então, ele pegou, me abraçou, falou assim, me abraçou, né? O juiz, cara, que ficava sempre de longe comigo lá, me abraçou, todo sério. Ele falou para mim, cuidado com essa moça. Essa moça é minha filha. Falou, né? Considero ela minha filha. O que tu vai arranjar? Eu falei, não, o senhor pode estar tranquilo. E as crianças ali, junto com a gente, aí eles foram lá brincar com as crianças e tal. E aquilo me impressionou muito. Aquele tratamento, aquela atenção, né? Aí quando chegou na outra sexta, eu falei, Sheila, prepara o meu terno que amanhã eu vou à igreja com você. Eu falei com a Sheila para reparar um terno. Sheila perguntou, para que terno? Estava todo mundo de terno, mas só eu que vou sem terno. Aí eu botei terno, fui bonitão lá, né, de terno. E aí já conversaram comigo, já me receberam bem. E aí não parei mais. No terceiro sábado que eu fui, a Sheila foi chegando, a Sheila subiu com as crianças, eu não fui mais lá. Quando ela chegou com as crianças assim, eu falei, Sheila, eu me matriculei aqui na escola sabatina, você quer? Ela, você se matriculou? Eu falei, matriculei. Ela falou, você quer que eu bote teu nome? Eu estava com a ficha na mão, né? Tá bem, bota. Aí eu botei lá, e ela, maravilhada, né? E o cara ficou meu amigo, o pastorzinho, né? Joaquim. E aí ele perguntou para mim, você falei com ele, você fala para mim esse monte de coisa, eu não sei nada do que você está falando. Você está falando de Bíblia? Eu nunca botei a mão numa Bíblia na minha vida, falei com ele. Puxa, mas você não sabe o que você está perdendo. E aí me levou no papo e falou, onde é que você mora? Aí eu dei endereço, dei tudo, ele começou a dar aula para mim. Ele ia, se não me engano, 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, não estou bem certo. A Sheila sabe. Ele ia lá em casa de noite. Quando eu vinha da academia, porque na época eu tinha academia, tinha polícia, tinha tudo, tirava plantão, eu me comunicava com ele, ele vinha e começou a me dar aula. Tive uma dificuldade, passei uns 3 anos estudando com ele, para depois eu aceitar ser batizado. Mas logo me entrosei na igreja, fui ser diretor dos bravadores lá, auxiliar, né? Diretor dos bravadores, nem era batizado ainda, já comecei a trabalhar na igreja, E aí foi a minha vida na igreja até hoje. Na nossa religião existe um preconceito com arte marcial. Todo mundo acha que se você faz arte marcial você vai ser agressivo e tudo mais, não tem nada disso. Primeiro que tudo, é o exercício mais perfeito do mundo. Porque Deus nos fez com 2 braços, sabia? Mas nós só usamos um. Então você não é homem, você é meio homem. Você não usa o que Deus te deu. E qual a consequência disso? Você prejudica o teu cérebro. Porque o seu lado esquerdo é o hemisfério esquerdo, comanda o direito, o lado direito comanda o lado esquerdo. E quando você não trabalha bilateralmente, um lado fica menos irrigado sanguineamente do que o outro. Aí você tem Alzheimer, AVC e mais um monte de coisa. Que é especializado nisso, ele se especializou na parte de psicomotricidade e controle motor. E foi a razão de eu criar esse sistema aqui, ó. Sistema aqui, outro de jiu-jitsu. A razão foi essa, porque eu via que todas as outras modalidades, elas continuam você fazendo o mesmo movimento. Se você é destro, se você é sinistro, é sinistro. E o jiu-jitsu não, ele obriga você a fazer os 2 lados. Entendeu? E você, com isso, você abre a sua mente, o seu reflexo aumenta, a sua intenção, até a sua caligrafia melhora. Então, o importante do jiu-jitsu
é a defesa pessoal. É você aprender a se defender e você poder defender, além de você, as pessoas que você ama, a sua família e tudo mais, sem necessidade de violência. Você se defende usando a própria violência do teu adversário. Que a gente enfrentou muito preconceito no início, né? As pessoas ficaram muito com o pé atrás, mas por se tratarmos de professores adventistas, eu sendo professor da escola ali do NASP, o pessoal acaba conhecendo a nossa intimidade, o nosso convívio, a gente foi ganhando confiança e foi quebrando muito desse paradigma, né? Então, hoje a gente consegue ter ali alunos, inclusive do curso de teologia, e pastores formados que a gente não vai revelar aqui o nome, mas que fizeram aula comigo Fizeram comigo também. Fizeram com o tio Chico. Lá nos Estados Unidos, então, demais. Porque lá o preconceito é bem menor. Aliás, todo mundo do adventista lá faz isso, pratica. E é lógico que a gente sabe, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Claro. E essa é a história de um dos maiores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, o grão-mestre Francisco Mansur e o professor André Carvalho. Se você gosta desse tipo de história, de conteúdo, deixe aqui nos comentários para a gente saber e produzir outros materiais de transformação de vida de pessoas envolvidas com esporte e agora também com uma ênfase no cristianismo. Deixe o seu like aqui também, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possamos alcançar mais pessoas e essa mensagem possa realmente ser eficaz. Nos vemos semana que vem no próximo vídeo do Missão Atleta. Até mais!